não é comum, mas eu vou fazer a homilia hoje aqui do altar. Isso não é nem tanto litúrgico às vezes, mas pela celebração de hoje eu vou fazer daqui. Porque hoje eu quero, com um detalhe, falar um pouquinho de uma outra, muito ligado àquilo a solenidade que nós celebramos hoje. Quando eu fui ordenado, há 3 anos atrás, eu fui celebrar na minha paróquia a primeira missa que eu celebrava, e depois de ter celebrado, antes de tomar a comunhão, eu celebrei a minha primeira missa na mesma igreja onde eu fui batizado, onde eu fiz primeira comunhão e onde eu fui crismado e onde fui enviado para o seminário. É a mesma paróquia até hoje, meus pais moram no mesmo lugar até hoje. Então eu tive a alegria de celebrar a missa no mesmo altar onde eu nasci para Cristo, onde eu fui batizado, paróquia Santa Luzia, em Goiânia. E quando após ter consagrado, no momento da comunhão, após eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todo mundo respondeu, eu me lembrei da minha catequista, Dona Ambrósia, uma senhora de idade, na época, quando era minha catequista, ela já era de idade. Ela era baixinha, assim, gordinha, tinha uns dedinhos pequenos. E no último dia da catequese, ficou gravado na nossa mente, porque ela falou isso 4 vezes. E ela disse assim: vou ensinar um dos meninos, uma das crianças, eu não me lembro quem era, alguém perguntou assim: o que era para a gente fazer depois que a gente tomasse a Eucaristia? E aí, tia, depois que a gente tomar Jesus, a gente faz o que lá no nosso banco? E então me lembro que ela virou para a gente e disse assim: vocês vão fazer 3 coisas. Quando sentar lá, vocês vão contar aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém, para Jesus. As suas dores e as suas alegrias mais profundas, você conta para Jesus. Aquilo que você não tem coragem, que é incapaz, pede a Ele a graça de poder falar com Ele e contar para Ele aquilo que você não tem coragem de contar para ninguém. E ela frisava com a mão, aquilo me... A segunda coisa, peça. Peça por você, peça pelos seus amigos, peça pelos seus pais, peça. É o momento mais próximo que você vai estar de Jesus, porque Ele está dentro de você, então peça. E aí ela disse: e a terceira coisa? Lembre que você agora é um outro Jesusinho, e que ao sair da igreja, você vai ser Jesus na vida de muita gente que não pode tomá-lo, que não pode recebê-lo. Esse foi o ensinamento da minha catequista na última catequese, e ela falou isso 4 vezes, e eu era criança, acho que eu tinha 9, 10 anos. Me lembro como se fosse hoje a voz dela e ela falando na sala da catequese. Eu guardei isso, e no dia da minha primeira missa, ao rezar, eu pedi por ela e lembrei que ela havia me ensinado isso. E é o que eu sempre faço depois, quando eu termino de tomar a Eucaristia. Aquele dia eu descobri uma coisa mais estranha da face da terra. Muitas das pessoas não sabem o que fazer quando voltam para o banco depois de ter recebido Jesus. Não nos ensinam isso. Nos prepararam para receber Jesus, nos prepararam para saber quem é Jesus, nos prepararam para poder falar de Jesus para as outras pessoas, mas não nos ensinaram, quando nós estamos com Ele, como nos comportarmos. Não nos ensinaram, e aquele dia foi uma das coisas assim mais estranhas que eu descobri na minha vida, porque muita gente me procurava quando terminou a missa, ao invés de dar os parabéns, porque era o padre recém-ordenado, porque era um padre jovem, então você quer ver todo mundo falar, meus parabéns e tal. Todo mundo chegava e disse assim: Frei, que bom que o senhor disse isso, ninguém nunca tinha dito isso para a gente. E a minha primeira missa me recordou a minha primeira comunhão.
Talvez para muitas daquelas pessoas tenha sido a primeira vez que ela fez comunhão com o Senhor. Porque talvez tenha sido a primeira vez que ela contou para Jesus aquilo que ela nunca teve coragem de contar para ninguém. Imagina você guardar uma coisa e não poder dizer, e não poder chorar, e não poder se alegrar ao longo de toda a tua vida. Aquele dia mexeu muito comigo, e eu me lembro disso sempre nas celebrações da minha Santa Missa. Toda vez que eu celebro, eu me lembro disso, quando eu chego. E às vezes eu olho para as pessoas e a vontade de dizer, de falar, de repetir isso em todas as missas que eu celebro. Infelizmente. Mas tem um sentido. Nos explicaram também o modo de celebrar. Eu não sei se alguém que faz, se alguém não sabe, se não sabe que nós não sabemos. Às vezes as pessoas, eu costumo dizer sempre para os freios, para os postulantes aqui em casa, acadêmico, pessoas que estudam, nem sempre servem para ser professores. Há uma diferença em alguém que nasce para ser professor. Porque ele lembra, ele recorda o caminho de quando ele não sabia. Os bons professores não são aqueles que sabem o que ele aprendeu, mas é aquele que consegue recordar quando ele não sabia. Quando eu não sabia fazer isso, como eu fazia? Porque, infelizmente, o nosso cérebro, depois que aprende as coisas, ele costuma apagar a informação de quando você não sabia. E o bom professor é aquele que não apaga a informação de quando ele não sabia daquilo. Então ele consegue olhar para você e perceber aonde está a sua dificuldade. Porque você não sabe isso. Já viu aquelas pessoas que você pede para ela ensinar uma coisa e ele vira e fala assim, não, faz assim, tudo. E ela fez. Na verdade ela fez, ela não te ensinou. Eu vi isso muito na minha casa. Meu pai era assim, você perguntava, como é que faz isso? Ele faz desse jeito. Na verdade ele fez, ele não ensinou. E às vezes essa é a impressão que eu tenho na catequese dos sacerdotes. Eles fazem, mas eles acabam não descobrindo que as pessoas não sabem como fazem. E as pessoas querem saber por que ela não sabe. E foi daqui que eu, ao longo desse tempo, refletindo, eu percebi. Por isso que hoje, apesar de ter sido longa a introdução para essa, na terça-feira nós celebramos a festa de São Justino. E São Justino é considerado praticamente o primeiro a escrever um cânon de missa, ou seja, como se celebra uma missa. Ele deixa um relato histórico, ao qual remete esse relato histórico à segunda oração eucarística. Aconselho a assistirem à missa que nós celebramos aqui na Santa Maria dos Anjos, na terça-feira. Naquela homilia, eu passei com os nossos postulantes toda a estrutura de uma oração eucarística, explicando. Porque poucas das vezes a gente entende por que a oração eucarística. E o nosso problema com a Eucaristia está aqui, em não entender essa parte. Quando o sacerdote inicia a parte da liturgia eucarística, ele diz assim, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito. O que nós respondemos? Receba para o nosso bem. É comum as pessoas responderem assim, recebei, ó Senhor. Não sei se vocês já ouviram, já perceberam que costuma fazer essa entonação? Começa por aqui, recebei o Senhor. Recebei Ele. Por tuas mãos. Quais mãos? A do Padre. Recebe Deus pelas mãos desse seu ministro, o Padre, que age na pessoa de Cristo, as nossas orações, as nossas preces, as nossas dores, as nossas dificuldades. Recebe, Senhor. Então a gente começa num diálogo com Ele. E nós colocamos o sacerdote à frente
para conduzir esse diálogo. Terminado essa parte, o padre vai dizer: então agora que nós pedimos para o Senhor receber, eu vou avisar para vocês. Agora o padre, aquele que anda aqui, o representante, diz: o Senhor esteja convosco, Ele já está aqui. E aí nós respondemos: Ele está no meio de nós, nós tomamos consciência, Ele está. Aí o padre diz: o nosso coração também já está com Ele. Nós também já estamos com o pensamento nele. E aí dizemos: demos graças a Deus, e nós respondemos: é nosso dever, demos graças ao Senhor, é nosso dever e a nossa salvação. E aí o padre continua dizendo: é nosso dever, a nossa salvação, darmos graças sempre e em todo lugar. Esta oração, todos sabem, é a oração mais importante da Santa Missa. E chama oração eucarística. Eucaristia significa ação de graças. É agora, é nessa oração que esse é o momento da ação de graças. Eu não sei quem foi que errou, que jogou o momento de ação de graças para depois da comunhão. Agora é o momento de ação de graças. Essa oração, essa hora, olhe para o sacerdote, ele está falando em seu nome. Olhe para, eu peço sempre para a câmera ficar perto, porque não é a minha mão, é a mão de Cristo, é a sua mão que está elevando a Eucaristia, que está dando graças. Nós somos um corpo único, celebrando agora aqui o Cristo presente. Então essa oração eucarística, Eucaristia sempre traduzindo ação de graças, essa oração de graças é a oração de todos nós. Este é o momento que nós estamos dando por excelência. Toda a missa é uma ação de graças, mas por excelência a ação de graças é dada agora. Então, por isso que na terça-feira eu fiz questão de explicar o prefácio da oração eucarística de segunda, que todo mundo sempre até brincava com eles, né? Que as pessoas falam assim: ah não, Frei, mas é uma oração curtinha, por isso que os padres gostam. Não. É a oração mais profunda. A oração eucarística segunda é a mais profunda, é uma profissão de fé. Fala em Deus, fala no Cristo que morre, fala no Cristo que nasce no seio da Virgem Maria, no Cristo que ressuscita, no Espírito Santo que faz presente, na igreja que clama e grita a todos que o Senhor é santo, 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 3 vezes santo. A oração eucarística, ela é segunda é sintética, é uma profissão de fé. Esses prefácios de oração, quando a gente está com um folheto, eu sempre percebo, vocês às vezes não atendem, e aí que eu fico chateado, porque as pessoas não acabaram falando, ou acham que todo mundo sabe. Está por excelência o louvor que tem que estar nos meus lábios, eu tenho que estar olhando para o sacerdote, é por isso que ele tem que dizer essas palavras muito claras, com cuidado, porque as pessoas a minha voz é a sua voz que está elevando a Deus. Por isso que tem que ser compreensível, por isso silêncio, por isso deve-se prestar atenção. Padre, faça essa oração com cuidado, o Senhor está falando em meu nome. Eu te dei autoridade, a hora que começou a Eucaristia, a oração eucarística, o Senhor, a sua voz é a minha voz. O seu louvor agora é o meu louvor, porque não vai dar para todo mundo ficar gritando aqui agora ao Senhor. Nós nos reunimos aqui, Padre, então a sua voz é a minha voz, é a sua voz que eleva agora por excelência essa ação de graças. Dentro da Santa Missa, a oração eucarística, a oração de consagração é o momento da ação de graças. Toda a missa é ação de graças, mas por excelência, este é o momento de ação de graças. O momento da consagração é um momento por excelência de ação de graças. E depois Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças a Deus e partiu com todo mundo. Ah, Frei, então ensinaram errado? Ensinaram, perdão. É feio o Frei dizer isso, então alguém ensinou errado. E Jesus partiu e deu graças. É agora que a gente dá graças a Deus.
vamos corrigir a nossa postura. Então é agora que eu olho para Ele, é agora que eu faço silêncio. É agora que eu elevo todos os meus louvores juntos com o céu, os santos anjos. Assim nós pedimos, junto com nenhuma só voz, nós proclamamos louvores a Ele. Frei, nos ensinar errado. Também a mim. Graças a Deus que um dia alguém veio e deu uma martelada na minha cabeça. Aí depois nós vamos para a comunhão, para comunos, em uma unidade, receber o Cristo, não só no sentido de ser único, mas no sentido de missão. Ao receber Jesus, eu sou enviado a levar Jesus a todas as pessoas, em comissão, numa única missão. Frei, então agora o senhor deu um nó na minha cabeça. O que eu vou fazer agora, depois que eu tomei a Eucaristia? Já que era lá que eu fazia ação de graças. Agora nós vamos fazer o que verdadeiramente pede a liturgia. E aquilo que me ensinou a minha catequista lá atrás. Eu vou sentar com Jesus e vou contar para Ele as minhas alegrias, as minhas dores. Já que em comunidade, o Padre, junto com toda a comunidade, deu graças. Agora no meu momento íntimo, eu vou contar para Ele aquilo que só tem entre eu e Ele, que só Ele precisa saber. Eu vou pedir para Ele aquilo que eu mais necessito, que é necessário para a minha santificação. Quando estudava teologia, alguém explicando e falando sobre isso nas aulas de liturgia e as dificuldades, e aí então foram olhando os textos de oração após a Eucaristia. É interessante que nós fazemos e as pessoas às vezes não percebem. Uma oração de ação de graças, ou seja, uma oração eucarística de elevação de graças, que São Tomás de Aquino fazia depois que ele tomava comunhão. Ele dizia assim: eu vos dou graças, ó Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, porque sem mérito algum de minha parte, mas somente pela condescendência de vossa misericórdia, vos dignastes a me saciar a mim, pecador, vosso indigno servo, com o sagrado corpo e o precioso sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz essa introdução à oração, e aí São Tomás de Aquino começa: e peço que esta Santa Comunhão não me seja motivo de castigo, mas salutar garantia de perdão. Seja para mim armadura de fé, escudo de boa vontade, libertação dos meus vícios. Te peço que extinga em mim a concupiscência e os maus desejos, que aumente em mim a caridade e a paciência, a humildade, a obediência e todas as virtudes. Te peço, defenda-me eficazmente contra as ciladas dos inimigos, tanto os visíveis quanto os invisíveis. Pacifique inteiramente todas as minhas paixões, unindo-me firmemente a vós, Deus univerdadeiro, feliz consumação dos meus destinos. E peço que vos dignei conduzir a mim, pecador, aquele inefável convívio em vós, com vosso Filho, o Espírito Santo. Sois para os vossos santos a luz verdadeira, a plena saciedade, a eterna alegria, a aventura completa e a felicidade perfeita por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa é a oração que São Tomás de Aquino faz após tomar a comunhão. Ele pede, num relacionamento íntimo, ele pede. A outra oração que nós estamos acostumados a fazer, alma de Cristo, santificai-me. Cristo já está em mim, eu estou pedindo para Ele santificar-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, inebria-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Perdão de Cristo, conforta-me. Ó bom Jesus, ouve-me. Dentro de vossas chagas, esconde-me, Senhor.
Não permita que eu me separe de vós, do espírito maligno. Defenda-me, Senhor, e manda-me ir para vós, para que com vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. As principais orações pós-comunhão que nós temos, elas nos recordam isso. Quando Ele estiver aqui, peça, aprenda a conversar com Ele. Como eu me alegro, porque um dia minha catequista, quando me ensinou a aproximar-se de Cristo, ela me ensinou isso. Talvez ela não soubesse, ela me ensinou sem poder explicar, sem ter a capacidade de explicar por quê. Quando eu assisto aquele filme, momento engraçado, desculpa, tem aqui a cabeça, dá até vontade de rir. Quando eu assisto aquele filme Karate Kid, que o homem fala para ele assim: põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. E o menino fica com raiva porque põe o casaco, mas não explica por que põe, por que tira, por que põe, por que tira. Mas ensina a fazer. Eu sempre me lembro da minha catequista, que ela mandou eu fazer. Ela não quis me explicar, ela apenas mandou eu fazer. Eu tinha 10 anos, a minha primeira missa eu celebrei com 42 anos. 32 anos depois eu entendi por que ela me ensinou isso. Levou muito tempo. Fazendo, repetindo. Eu só fui capaz de aprender porque eu repeti. Porque se eu não tivesse entendido e tivesse parado, lá quando ela ensinou, 32 anos depois eu não teria compreendido. Quando aquelas pessoas tivessem me procurado e falado: Frei, pela primeira vez alguém explicou para a gente o que a gente faz depois que a gente recebe Jesus. Eu só vim entender porque eu pratiquei. Essa missa termina com a procissão eucarística. Enquanto estiver celebrando a ação de graças, eu quero que todos nós vamos elevar e dar graças a Deus. É a voz do sacerdote que reza, mas que a minha voz, que o Deus dê a graça de ser a voz de vocês, para elevarmos um louvor verdadeiro a Cristo que nos acompanhou até hoje. Mas que durante a procissão eucarística, procissão com Jesus eucarístico no ostensório, façam isso pela primeira vez. Façam uma pós-comunhão verdadeira. Talvez outros já tenham feito várias vezes. Talvez eu esteja aqui apenas falando alguma coisa que já tenha dito, alguém já tenha dito em outro momento. Mas durante a procissão com o Santíssimo, faça essa pós-comunhão verdadeira. Como dizia Dona Ambrósia, que Deus... eu tenho certeza que ela está no céu hoje, deve estar olhando por mim. Eu peço sempre pela alma, pelos familiares dela, e agradeço a catequese que ela me deu na minha infância. A primeira coisa, conte para Jesus tudo aquilo que até hoje você não teve coragem de contar para ninguém. A segunda coisa, peça. Comece a pedir. Nas últimas semanas da celebração da Páscoa, Jesus recordava isso o tempo inteiro. Pedi, meu Pai vai vos dar. Pedi, então peça. Terceira coisa, lembre que vocês serão Jesus. Ao passarem, ao saírem. Ao saírem, podem passar por cima do tapete, tendo a certeza que vocês, como ostensório, levam Jesus dentro do coração. E ao olhar para aquele tapete, possam perceber: eu vou ser agora um Jesus na minha casa. Até a próxima Eucaristia, eu porto Jesus na minha casa. Eu porto Jesus no meu trabalho. Eu porto Jesus na minha escola. Eu porto Jesus na minha comunidade de igreja. Eu porto Jesus na minha família. E eu tenho que sim levar esse Jesus. Conte a Jesus. Peça a Jesus, seja Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.